bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras? Como eu havia prometido, estou aqui com essas duas feras. E eu sou fã incondicional deles há muitos anos. Eu falo, uma das poucas vantagens de ser velho é isso, que a gente pode ser fã há muitos anos. Meu amigo Zé Renato, que eu já conheço, já entrevistei. O Davi Tigel, que agora eu estou conhecendo assim, pessoalmente pelo vídeo aqui online, nunca bati papo com ele, mas a gente conversou um pouquinho antes de começar essa gravação e já rolou uma sintonia legal, porque ele gosta de muitas coisas que eu gosto, principalmente de culinária, que é muito legal, e tenho certeza daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho também de vinho, porque quem gosta de culinária normalmente é fã de vinho. É verdade. É verdade. Hoje a Tem gente razão. não vem para comentar um assunto dos mais agradáveis, porque não é agradável falar disso. Saber que uma banda como o Boca Livre, com 42 anos de estrada, com esse legado que tem para a música popular brasileira, com músicas fantásticas. O pessoal vai lembrar, normalmente, lógico, quem tem a viola, de toada, mas tem muito mais. E tudo o que esse grupo produziu para a cultura do nosso país. E, infelizmente, nesse momento que a gente momento de polarização, com umas barbaridades acontecendo, levaram, primeiro, o Zé Renato e o Lourenço Barreto a se desligar do Boca Livre, já que, pelo jeito, a Boca não estava tão livre como a gente imagina. E hoje eu tenho a honra de noticiar em primeira mão a decisão do Davi também, de deixar essa parceria que ele tem de 50 anos, mais de 50 anos. Se o Zé me permitir, eu queria começar com o Davi, porque a decisão dele é a mais nova. Claro. Né? O jornalista tem essa coisa. Né? Foi o Davi, agora foi o Davi, inclusive, que me convidou para o Boca Livre, né? Pois é. Tá. Davi, eu sei que não foi fácil para você tomar essa decisão que é anunciada hoje, aqui. Conta para mim, o que é que você está sentindo nesse momento? Olha, é difícil, né? Porque, e com o Zé deve ter sido assim também, e essas coisas ecoam, né, em nós, dentro de nós, tantos anos de trabalho, né, juntos. Então, há uma situação de luto também, como você deve imaginar, né? E isso é reforçado pelo número de mensagens que você recebe dos fãs, né? Você tem que imaginar que durante, né, se você está em 40 anos, e eu ainda tinha com o Maurício mais uns 10 ou 12 de Momento 4, que era um grupo anterior ao que a gente tinha, cantamos até o Ponteio com Edu Lobo, para você ver como é que nós somos jurássicos. E então imagina o número de fãs, né, incondicionais, não é, que trouxeram, quando eram jovens, depois trouxeram filhos e depois trouxeram netos, né? Então os shows eram lotados também de, né, pessoas de várias gerações, né, que sempre gostaram muito do Boca Livre. É um grupo que nós temos um orgulho, né, muito grande de ter, em que cada um de nós deu contribuições muito pessoais, muito honestas e muito profundas. Era um grupo que tinha uma direção coletiva, né, que isso nos enchia assim de, poxa, né, de orgulho, né? Então, cada um tem, né, uma marca, digamos assim. Então, nesse momento, várias condições, né, aconteceram para que nós começássemos a perceber que havia uma dissensão muito grande, né, com o nosso companheiro, né, com o Maurício Maestro, que tomou decisões, né, de se juntar. Enfim, é um grupo, né, bolsonarista, e com o qual nós tínhamos e temos, né, eu, Zé e Lourenço, estou falando por mim, né, uma dissensão muito grande, né, ideológica, política e tudo mais, mas que aguentamos, né, e até fizemos shows do nosso último disco, né, que é Viola de Bem Querer, que é um disco lindíssimo, né, que volta, inclusive, às origens do Boca Livre, né, que fala da viola, que, aliás, é um instrumento que eu sempre toquei no Boca, né, e fizemos
pelo menos um ano de shows, e os shows lindíssimos, lotados e tudo mais. E o público, de uma certa maneira, sempre aceitou essa, digamos, essa situação que não era totalmente confortável, mas era uma situação que que nos permitia continuar a criação musical, né? E, bom, e a situação foi se agravando na medida também que se agrava a situação política nacional, não é? Que se agravam as polaridades, não é? E que, enfim, nós nos sentimos muito encurralados pelas atitudes, né, do governo do Planalto, e que agora culminou com essa situação terrível, né, que hoje a doutora aqui anunciou, a doutora Margarete, a questão da vacina, que é um crime, é um genocídio contra a população brasileira. E resumindo a história, quer dizer, Zé e Lourenço resolveram que ali era o basta, quando houve um chamado para fazer um show, enfim, uma gravação, e que o Maurício disse que não ia se vacinar, e realmente isso causou um desconforto muito grande. Através da minha ligação com o Maurício, onde também a minha carreira de trilheiro cinematográfico, carreira que me encanta e gosto muito e tal, o Maurício fez essa carreira junto comigo, me ajudou bastante, né? Em várias outras atividades que eu estou, esse compadrismo, né, que vem nossa, tantos anos, mais de 50 anos. Então, não era uma atitude tão fácil, né, no sentido, não que eu esteja dizendo que a deles foi fácil, claro que não, mas eu estou dizendo, eu necessitei de um pouco mais de tempo para a ficha, digamos assim, cair, né? A ficha cair. Eu tentei, até escrevi um texto dizendo que eu estava tentando, né, fazer com que o Boca pudesse, quem sabe, né, se renovar até e recomeçar, como o Boca começou comigo e com o Maurício, não é? Chamando Zé e Cláudio, sabe, pudesse, não é, haver a chance de do grupo que a gente ama tanto, né, não terminasse, né, não terminar de uma forma como essa, né, interrompendo, digamos assim. Mas é claro que basta você olhar, né, a situação nacional e os caminhos que cada um toma, né, e você vê que isso, na verdade, é um sonho. E, quem sabe, esse sonho agora não pode se realizar mesmo, entendeu? Né, nesse sentido, essa ficha caiu. Imagina, eu continuo muito amigo do Zé Renato, né, e do Lourenço, e também, né, tenho esse compadrismo com o Maurício, mas nós estamos em caminhos opostos. A verdade é essa. Então, é quase que impossível. E hoje eu declaro a minha saída do Boca Livre, acompanhando os meus dois companheiros, né, lamentando e dizendo que eu creio que é impossível mesmo, né, prever o futuro de um grupo em que eu, na verdade, não vou estar. Se até Maurício depois quiser um dia remontar, é claro que nós vamos desejar boa sorte, mas eu não estarei nele. Então, essa é a decisão que você está dando aqui, está em primeira mão. Eu estou publicando nota, né, dizendo das minhas convicções, uma posição muito séria, muito dura, papo reto, né, dizendo que eu sigo, então, os meus caminhos, né, os meus próprios caminhos. Essa respondendo curto a sua pergunta. Não. Hoje até eu levei uma bronca do meu diretor de TV, falando assim, às vezes você deixa o entrevistado falar demais. Mas primeiro é o seguinte, o entrevistado é que é o importante, não sou eu só estou aqui para fazer pergunta. E uma declaração tão bonita como essa, tão completa, eu jamais ousaria interromper. Foi fantástico. Eu vi que o Zé estava observando lá bastante, também atentamente. Eu queria que ele falasse um pouquinho, porque acho que você não esperava outra atitude que não fosse essa do Davi, né, Zé? Para eu poder trabalhar, eu tenho que estar entre amigos. O Davi foi um amigo que a gente se entendeu desde o primeiro momento. Primeiro quando ele me convidou, teve aquele susto, né?
é um período que eu estava num grupo chamado Cantares, e eu não me considerava, na verdade, eu nunca tive o objetivo de ser cantor na minha vida, né? Eu sempre fui mais do tocar violão, mostrar minhas músicas e tal, e não dava muita bola para minha voz. Não era meio, a voz era só uma maneira que eu tinha de mostrar as canções que eu estava tirando ali, gostando de fazer, algumas de outras pessoas, de cantar e tal. Mas quando eu teve dois momentos que me chamaram a atenção para a história da minha voz. Um foi quando o Hermínio, eu fui gravar um programa com o Hermínio Belo de Carvalho, na TVE, antiga TV Brasil atualmente, né, antiga TVE, com o Cantares, com esse grupo anterior ao Boca Livre, e ele me chamou de voz de água. Ele falou: Zé, menino, você tem uma voz de água. Ele falou isso, até hoje ele me chama assim. E o outro momento foi quando o Davi me convidou. O Davi fazia a direção musical, me corrija se eu estiver errado, hein, Davi? A programação, uma série que ele criou aqui no Morro da Urca. No Pão de Açúcar, no Morro da Urca, que chamava-se Quem Sabe Sobe. Isso. Né? Onde misturavam-se aí artistas conhecidos, e os shows eram a abertura eram artistas que estavam, né, começando. E o Cantares, esse grupo, foi convidado para abrir um show, se eu não me engano, do Hermeto Pascoal. Não me lembro assim, mas pode ter sido, né? E aí o Davi, depois, não sei se foi lá mesmo ou depois, quando ele teve a ideia de montar um grupo vocal com o Maurício, me chamou. Aí eu fiquei espantadíssimo, né? Porque eu falei, caramba, né? Aí, juntando essa história do Hermínio com o convite do Davi, que eu comecei a me dar conta que a minha voz podia ter alguma importância assim na minha história musical, né? Porque até Você então comprou uma toalha, né? Por causa da água, né? Eu levava a história da voz, como eu te falei, eu nunca estudei canto, né? A minha voz foi moldada naturalmente em reuniões, em shows com esse grupo que né, o Cantares, em rodas de música, nos botequins da vida e tal. Então, assim, eu devo muito, o Boca Livre para mim foi uma escola muito importante, assim, não só na voz, mas de uma forma geral, uma postura, né, como artista, de acreditar, né, nas suas ideias sem se deixar levar por outras coisas que não seja exclusivamente aquilo que a gente crê, né, que seja uma coisa que na arte que a gente quer fazer. Então, isso foi uma escola que eu vou levar para o resto da vida, sem dúvida nenhuma. Né? O profissionalismo, assim, o rigor com o repertório, com os arranjos, né? Isso são lições que eu posso aplicar, que eu aplico em todas as atividades artísticas que eu faço, graças a essa vivência com Boca Livre. E com muito, assim, foi muito difícil chegar a essa conclusão que o Davi chegou, de ter que interromper esse trabalho, de colocar né, de ter que não poder conseguir levar esse trabalho adiante mais do que a gente levou até há pouco tempo. E eu acho que isso, obviamente, tem a ver, porque isso tem a ver com esse posicionamento do Maurício, que quando o Davi, ele se recorda muito bem, quando eu soube disso, isso me abalou demais, porque talvez por Maurício ser uma pessoa muito fechada, eu não consegui, e um período que a gente não se frequentava muito, né? Porque eu sempre, assim, eu sempre tive mais aproximação com o Davi e com o Lourenço também. A gente, né? Lourenço tem, a mulher dele, Ana Maria Machado, tem raízes capixabas, eu sou capixaba, né?
o Davi é uma coisa da amizade mesmo, que foi solidificando, né? Uma aproximação que a gente tem, sempre teve. E essa história do Maurício, quando eu soube por uma, não sei se foi por uma rede social, alguém me falou, eu fiquei muito surpreso e me deixou um pouco zonzo, confesso. Eu fiquei meio sem saber como agir, isso me colocou num lugar que eu jamais imaginaria, porque acabou uma pessoa se revelando uma história completamente diferente da que eu conhecia, né? Uma pessoa que eu conhecia, mas que não sabia né? Fiquei surpreso de saber desse posicionamento dele, desse alinhamento, né, com uma ideologia que a gente está comprovando que absolutamente desastrosa, que os danos que estão causando para a sociedade brasileira, e ainda mais agora no meio de uma pandemia, isso tudo está ficando mais claro, né? Mas isso, Davi sabe, a gente teve no decorrer desse período, desde o momento que eu soube disso, várias situações de tensão, de discussões, porque era muito difícil. Eu nunca, né, até eu falo isso muito nas redes sociais, que é essa ferramenta que a gente tem para poder se comunicar com o público, com as pessoas em geral. Eu sempre faço questão de afirmar que a música, que o que eu penso e a música que eu faço, elas estão ligadas, não existe essa separação. Sim. Né? Eu sempre procurei afirmar e reafirmar isso, porque o público, às vezes, não tem essa noção. Acha que o artista cria uma imagem e acha que a gente, né, tem mais é que cantar e não falar de outra coisa. Esquece que a gente é cidadão, que a gente tem família, que a gente pensa, que a gente tem, né, que a gente tem as nossas dificuldades, né, acha que o artista é para entrar no palco e cantar e ponto final. E não é nada disso. A gente é uma pessoa comum, igual a todo mundo. O diferencial é que a gente é artista e a gente tem uma voz que alcança muita gente. E por isso mesmo eu acho que o artista tem que ser o mais transparente possível. Claro. Sempre acreditei nisso. Então, essa história do Maurício, ela me abalou muito, porque eu vi que isso ia ser muito difícil, e foi mesmo, o tempo está mostrando isso, está me deixando cada vez mais seguro disso, porque esses 2 anos foram muito dolorosos para mim. Porque eu concordo com o Davi que a gente fez um trabalho belíssimo, um dos melhores trabalhos que a gente fez, sem dúvida nenhuma, Viola de Bem-Querer. Mas Davi sabe que eu quase não consegui gravar esse disco. Eu fui convencido pelo Davi, pelo Lourenço, meus companheiros, de gravar. O Lourenço até, em tom de... meio falando sério, meio de brincadeira, falou, nem que seja o nosso Let It Be, que seja o nosso último disco, mas vamos gravar. Tal. Então, assim, com a ajuda do Davi e do Lourenço, eu consegui gravar esse disco. E é um trabalho maravilhoso, fizemos shows maravilhosos. Agora, eu nunca deixei de ter esse incômodo, de ter de estar no palco e não me lembrar do que a presença do Maurício significava para mim, tem significado nesses últimos tempos. Como essa história foi se agravando e também ele foi cada vez mais, mesmo eu mesmo eu deixando de segui-lo em redes sociais e tal, mas eu sempre as pessoas me falavam e tal, eu vi que ele estava cada vez mais dentro dessa, né, mais de acordo com isso, ativismo extremista e tal, seguindo essa cartilha, né, do extremismo. E aí a gota d'água foi há pouco tempo, porque a gente teve, o Davi falou aqui, a gente teve uma discussão, uma conversa num grupo de WhatsApp sobre um disco de um artista, até ironia do destino, um artista de Manaus. Certo.
É, amazonense, amigo nosso, Torrinho, que nos convidou para participar do disco. E chegou um momento, eu falei, olha, eu toco depois da vacina, depois de ser vacinado. Sim. E até falei num tom, confesso, de provocação, mas verdadeiro. É. Já estava esperando mais ou menos uma resposta do Maurício, que foi a que realmente ele deu, que ele não ia se vacinar. Mas aí a discussão foi começando a ficar mais barra pesada, falando que eu estava sendo ditador. Nossa, Eu, o ditador. você é ditador. Então, é um discurso que é absolutamente afinado com as ideias, né, dessa ideologia que ele é seguidor e tal. Então, na hora que ele falou isso, eu vi que assim, eu resolvi seguir o meu relógio, aqueles sinais que a gente tem internos, sabe? Que eu sempre respeitei muito esses sinais. E esse alarme tocou, falou, olha, não dá mais, é o meu limite. Por mais que eu reconheça que é um trabalho que abrir mão desse trabalho é muito doloroso por tudo que a gente realizou, por tudo que a gente construiu, por todas essas coisas que eu falei aqui, a importância que tem na minha vida e que vai ter para o resto da minha vida. Mas existe uma coisa muito séria acontecendo e existe a nossa existência, antes de mais nada. Entendeu? Não só o que está acontecendo agora, mas o que pode acontecer no futuro. Que mundo é esse que a gente vai deixar para essas pessoas, para os nossos filhos, para os outros filhos? Então, assim, eu passei a ser, inclusive nesse período de 2 anos, por causa dessa história do Maurício, eu virei um ativista, assim, contrário a ele. Né? Postando muito, assim, sendo muito mais postando muito, sendo muito mais ativista do que eu nunca fui antes, nunca tinha sido antes. Entendeu? Por isso. E também por um senso de querer preservar o grupo. Sim. De querer falar, olha, o Boca Livre não é aquilo. Não é isso. Entendeu? Então foi a forma que eu encontrei de tentar fazer com que as pessoas não se contaminassem por essa história, porque a gente tem um grupo que se chama Boca Livre, ou seja, a liberdade ela está impressa no nosso nome, que foi um nome, inclusive, dado pelo Maurício. Pois é. Né? Então, assim, achei que tudo isso, assim, esse ciclo, ele chegou num ponto final. Né? Olha, sem negar absolutamente o que a gente... Assim, eu quis, inclusive, que eu acho que esse ponto final ele para no momento que eu ainda tenho boas lembranças, porque elas não foram apagadas de forma alguma. Estão aqui na minha parede, estão na minha memória, sabe? Está na minha relação com as pessoas dos amigos, dos fãs e tal. Isso ainda está vivo dentro de mim e é assim que eu quero que fique. Por isso também que eu resolvi que esse é um bom momento de dar de encerrar o meu ciclo no Boca Livre. Tá certo. Você falou bastante do Lourenço, infelizmente ele não pôde participar desse nosso bate-papo, porque tinha outros compromissos, mas ele mandou uma mensagem aqui por escrito, dizendo o seguinte: aqui Lourenço Barreto, como não tenho perfil nas redes sociais, passo aqui para dar um oi e me despedir nesta hora em que também resolvi me desligar do Boca Livre por motivos pessoais. Desses mais de 40 anos em que estive no grupo, guardo boas lembranças do tempo e da música. Foi um ciclo que se fechou. Numa boa, agora vou me dedicar a outros projetos e desejo boa sorte a quem segue. Quer dizer, quem segue é só o Maurício, né? Tanto que eu estava conversando um pouco antes de a gente começar a gravar com o nosso grande amigo em comum, Gutenberg Guarabira Nery Filho, o Gut,
E o Guti mandou um abração para vocês e disse o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem do Guti, que eu quero ler ipsis litteris como... Primeiro ele falou, quando eu contei do Davi, da decisão do Davi, ele falou, legal, estava mesmo estranhando ele ter permanecido ao lado do Maurício Maestro. Agora, como a maioria caiu fora, já dá para chamar apenas mais um e formar o Boca mais livre do que nunca. Porque o Boca Livre é bem emblemático, né, Davi? Vocês pensam aí, de repente, ter ou um trio ou mais um e fundar um Boca mais livre do que nunca? Não sei, o tempo dirá, né? Para cada um o que vai acontecer. Fazer vocal é um vírus, né? É um vírus do bem. E, como eu disse, né, no meu passado, né, tinha esse momento 4 e a gente foi inoculado pelo vírus do vocal, né? E depois fizemos o Boca Livre. Então, tem que, né, ver como é que cada um vai se colocar. Porque é lindo, né? 4 vozes também masculinas, né? Se unirem, porque dá essa impressão, e impressão verdadeira, de irmandade, né? Quando você junta 4 notas, e no nosso caso tinha muito essa questão de muito mais o uníssono, às vezes até do que vocal, porque no uníssono é que você encontra, né, um som que, na verdade, é o resultado sonoro das 4 vozes. Enfim, então, só o tempo, né, futuro vão E aí, Zé? Poder nos revelar isto que você está perguntando. Podemos sonhar com esse grupo aí? Olha, é isso. Acho que o Davi falou tudo. E você também. Acho que o tempo rei, né? É o tempo que vai dizer. A gente tem uma amizade muito forte, eu, e uma afinidade musical muito grande. Todos nós, aliás, musicalmente, a gente tem que deixar claro que não há nenhum conflito, muito pelo contrário. Tenho muita admiração pelo Maurício como músico. É um dos maiores arranjadores que eu conheço, que eu já vi, especialmente para vocal, mas ele escreve para tudo, para orquestra, para naipes diferenciados, sopros e tal. Maurício, a gente não essa questão nunca teve em discussão, muito pelo contrário. Agora, o que pode acontecer no futuro, realmente, a gente não sabe, né? Temos amizade de sobra aí para deixar isso acontecer, ou não, ou outros projetos, a gente, né, não sei, é muito difícil. Eu, como sou uma pessoa muito... eu não planejo muito, assim, claro, a gente tem um mínimo de planejamento, às vezes, quando vai fazer as coisas, mas eu deixo muito as coisas rolarem, sem muitos planejamentos, né? Mas pode rolar uma ideia, eu não sei qual também, né? Mas isso que o Davi falou é verdade. O vocal é uma coisa que... o Miltinho do MPB4 fala isso também, é quase como uma cachaça, né? Você É não, verdade. é difícil se desligar assim. E quando você falou Então, mesmo da ditadura do ditador, eu lembrei exatamente do MPB4, naquela música que eles conversam, que o cara fala assim no final, tu é contra a abertura. Ele fala, eu? É mais ou menos isso, né? Então, agora, nós mas, como fãs, eu estou falando agora, eu até tomo a liberdade, é lógico que eu não sou presidente de um fã-clube nem nada, mas pô, eu sou apaixonado por vocês nesse tempo todo, sempre acompanhei, sempre curti muito. A gente não poderia esperar de vocês, porque como você fala o seguinte, que na música vocês se respeitam, tal, não sei o quê, mas o trabalho que vocês fizeram esse tempo todo foi um trabalho de levar felicidade, de levar uma mensagem legal para as pessoas, né? De um modo de viver gostoso, de um modo de viver que não tenha essa disputa insana que a gente vê por aí, essa polarização que às vezes leva gente com ideologia genocida mesmo, fascista, que está atrapalhando muito. Hoje a gente vê aqui, eu tenho um filho médico que está lá esperando a hora de tomar vacina, porque ele está na linha de frente do combate da Covid,
e assim, acreditando muito, e a gente vê que a dificuldade de termos mais vacinas, porque um governo simplesmente se recusou a conversar para esse papo tirado. Porque a vacina é da China, porque a vacina não sei de onde, não tem nada a ver isso. E fica orientando as pessoas a tomar remédio que mata. Né? Um negócio exatamente. E quem está pagando o preço dessa má gestão, né? Dessa insanidade, é a população. Sim. É isso. A população do Brasil está pagando o preço dessa insanidade, dessa perversidade que a gente está assistindo. Então, é muito difícil nós... Eu não consigo, realmente, para mim é muito complicado entender como as pessoas podem ser tão cruéis assim e não se sensibilizar e continuar apoiando isso, sabe? E é isso que eu ia falar, porque a música, a arte de vocês foi contra tudo isso o tempo todo. O nome Boca Livre é isso, né? Quer dizer, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, o respeito ao ser humano. O Davi mesmo. O disco independente, fizemos um disco independente. A produção independente. Exatamente. Mostra isso, né? Como a gente nunca se curvou a ter que gravar, né, música X, Y, Z. Nós sempre fomos, né, diretores do nosso destino. É isso mesmo. Parece que caiu a imagem do Davi. Está voltou. Diretores do nosso destino, Davi. Claro. Então, mas a gente fica perplexo mesmo com essa... Acaba sendo a negação de um direito básico, que é o direito de se vacinar. Até por não comemorar a primeira pessoa vacinada, né, ou a chegada da vacina, né? Então, é incrível como o Bolsonaro é um dos únicos mandatários do mundo, né, que não quis comemorar a chegada da vacina, que fossem algumas doses, enfim. É duro de ver isso, é duro. Enfim, é uma tristeza muito, muito grande. Essa é a verdade. Olha, Zé e Davi, eu ficaria aqui mais algumas horas batendo papo, né? Ainda mais se a gente tivesse pessoalmente tivesse uma tacinha de vinho para a gente compartilhar e brindar, seria muito bom. Mas, infelizmente... Depois da vacina, a gente se encontra. Depois da vacina. Com certeza, com certeza. Para brindar. E eu quero agradecer muito o privilégio de poder bater um papo com vocês dois, me colocar à disposição sempre que vocês tiverem notícias novas. O Davi, lá de secretário, secretário da cidade, onde ele está, avisar o pessoal aqui no Rio de Janeiro, quase no caminho de Minas Gerais. Você está em Santos, Zé? Eu? Não, estou no Rio de Janeiro. Está no Rio, está no Rio. Então, mas a gente vai marcar esse papo aí. Obrigado pela entrevista. Tá bom. Parabéns pela atitude de vocês como cidadão que a gente precisa ver. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Abraço a todos. Abraço, querido. Tchau.